Oi, pessoal, sejam bem-vindos à minha aula. Dá as boas-vindas ao pessoal que está aqui presente. E, a pedidos, nós vamos ter essa aula esclarecedora de instalações elétricas. Bom, vou compartilhar aqui o material. Opa, não é esse. Deixa-me ver daqui. Então, gente, essa aula de hoje é uma aula bem curtinha, o conteúdo, e a gente tem como objetivo a previsão de cargas de um projeto elétrico. E qual é o embasamento teórico que a gente vai utilizar? Essa NBR, gente, a 5410 de 2004, sendo que ela foi revisada um pouco, mas esses critérios eles ainda são válidos. E a gente vai ver um exemplo de como fazer a previsão de cargas para os circuitos de iluminação. Nessa etapa de agora, a gente vai apenas para os circuitos de iluminação, né? Para que deixa eu adicionar aqui, Débora está entrando. Então, é apenas os circuitos de iluminação da casa. Tomadas, tanto de uso geral como de uso específico, ficaram fora dessa aula de hoje. Então, é somente os circuitos de iluminação. Gente, para trabalhar nesses circuitos de iluminação, eu postei aqui, né? Peguei esse exemplo, que é do Manual de Instalações Elétricas, que está nas referências dessa aula. Essa casa aqui, com essas dependências. Então, a gente tem aqui, ó, nessa residência, uma sala, uma copa, cozinha, área de serviço, 2 dormitórios e um banheiro. São essas as dependências dessa casa. Se vocês observarem, nesse projeto, a gente tem as dimensões. Por exemplo, esse dormitório aqui é 3,40 por 3,15. A cozinha é 3,76 por 3,5. Então, a gente tem todas as dimensões, ou seja, todas as cotas de cada ambiente desse. Não tem nenhum detalhamento das cotas porque não interessa, como, por exemplo, a boneca, enfim, a distância para a porta, janela, porque para o projeto em si não interessa. Para o projeto elétrico. Então, a gente tem aqui todas as dependências. Juliana, pode dizer. Uma coisa. Por que eu sugeri que seria melhor em grupo? Porque nem todo mundo tem computador e tem computador que não suporta o AutoCAD. Por exemplo, o meu. Só um minutinho. Gente, olha, esse projeto, essa atividade, isso é uma atividade, não é o projeto elétrico e é para você fazer manualmente. Ninguém vai precisar usar computador, não. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos focar aqui. Não é agora a parte de fazer o projeto elétrico. É só uma atividade. Sobre a previsão de cargas dos circuitos de iluminação, o que é que essa NBR ela diz? Tá? Então, ela dá algumas condições para estabelecer a quantidade mínima de ponto de luz. Não é? Os pontos que vão chegar no teto, claro, né? No teto, na parede, que vai servir, gente, a partir daquele ponto para você puxar alguns ramais, se for o caso, para colocar luminárias. Mas a potência que vai chegar naquele ponto, de lá você pode distribuir, digamos, você queira 3 lâmpadas naquele ambiente. Então, daquele ponto de iluminação, por exemplo, você pode puxar alguns outros pontos. Então, quais são as condições? Em que é que a norma se baseia, gente? A norma, ela prevê pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Ou seja, pessoal, independentemente das dimensões da residência ou do ambiente que você esteja fazendo um projeto elétrico, é pelo menos um ponto de luz no teto. É o que a norma diz. Com o seu respectivo interruptor. E aí, gente, se for o caso, aqueles pontos de parede, ou seja, para você fixar uma arandela, principalmente em banheiro, que fica em cima da pia,
aí devem estar distanciadas no mínimo 60 centímetros do box do banheiro. Aí, a segunda condição que a norma prevê. Então, condições de se estabelecer a potência mínima de iluminação. Então, as cargas, certo? Então, as cargas aí, ó, para uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, por isso que eu mostrei as dimensões lá no projeto, você vai atribuir, gente, pelo menos 100 watts de potência para aquele ambiente. E para uma área superior a 6 metros quadrados, você vai atribuir, acrescentando 60 watts para cada aumento de 4 metros inteiros. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui, digamos, eu tenho esse dormitório, gente. Esse dormitório 1 aqui, ó. Eu tenho, vou fazer aqui a conta, certo? A continha rápida na calculadora. Então, eu tenho, quanto é a área desse ambiente? Eu tenho 3,40 vezes 3,26. Deu uma área aí de 11 metros quadrados, 0,08. Então, a norma, ela recomenda que eu vou, a cada 6 metros, nos primeiros 6 metros quadrados, eu vou atribuir 100 watts. Então, eu posso já colocar 100 watts para os primeiros 6. A cada 4 metros quadrados inteiros, eu adiciono quanto? 60. Então, gente, como deu 11, então os primeiros 4 metros inteiros eu posso adicionar 60. E aí fica 1,08, que não é um número inteiro, então não é contabilizado. Então, é isso que esse segundo item, ele diz, tá? Para fazer aqui a atribuição da potência mínima de iluminação para esse ambiente. Só que a norma também diz, então assim, gente, a norma diz o seguinte, ó, a NBR não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta aí do projetista. Gente, então, se você estiver fazendo o projeto de uma residência, por exemplo, então você tem que levar em consideração também que existe a iluminação da parte externa, da área, do muro. Então, você fica a critério aí, fica a critério do projetista prever essa iluminação. Gente, então aqui eu tenho o resolvido aqui, tá certo? Nessa planilha é o modelo de todos os ambientes dessa residência. Por exemplo, a sala dessa casa aqui, ela é 3,25 por 3,5. Deu uma área, gente, de 3 metros, de 9,91 metros quadrados. Ó, então, aqui, ó, que área é essa? É a área da sala dessa casinha aqui de modelo, ó. Então, é 3,05 por 3,25. Então, gente, percebam aqui, ó, como é simples. Eu tenho essa multiplicação, deu 9,91 metros quadrados. Então, a potência de iluminação, a norma diz que nos primeiros 6 metros quadrados, eu adiciono 100 watts. E a cada 4 metros quadrados inteiros, eu adiciono 60. Como 3,91 não é inteiro, então eu não adicionei 60 watts. Então, ficou a potência de iluminação para esse ambiente que satisfaz a condição para iluminar bem esse ambiente, gente, é necessário apenas 100 watts. Aí você é um projetista, você pode interpretar. Bom, mas 3,91 é muito próximo a 4 metros. Se eu poderia adicionar esses 60, então você vai analisar esse ambiente, a necessidade realmente de ter uma potência maior, mais elevada, para aquele uso daquele ambiente. Ficaria errado? Não. A norma recomenda o mínimo necessário, mas se você vai adicionar um pouco mais, fica a critério de vocês. Então, gente, aqui é o exemplo resolvido, não é? Então, aqui o que é que vai mudar? São os outros ambientes. Então, da mesma forma, tem para a sala, assim como tem para a copa e os demais ambientes aqui, ó. Tem um dormitório 1, que é 3,25, que foi o que eu acabei de falar, por 3,40. Deu 11,5 metros.
Então, os 6 primeiros metros quadrados inteiros eu tenho 100 watts e os 4 próximos metros quadrados, gente, os 4 metros quadrados inteiros aí, ó, eu tenho 60 watts. E aí sobrou um 0,5 que não é inteiro e eu não adicionei mais nenhuma potência aí de iluminação para esse ambiente. Então, contabilizando, eu tenho 160 watts. Então, temos aqui todos os ambientes. O que é que vai mudar na atividade? Que é a dúvida de vocês. A atividade mudou o projeto. Então, aqui pelo layout dá para vocês saberem que eu tenho aqui, ó, uma sala integrada. Eu tenho aqui a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, um banheiro aqui, né, gente? Um outro banheiro, que faz parte aqui de um closet. Tem um closet aqui e uma suíte. E aqui eu tenho um quarto. Então, eu tenho um quarto social, uma suíte, né? Então, aqui eu tenho cada ambiente, né? Então, eu tenho cada ambiente desse, vocês têm todas as dimensões e o que é que vocês vão fazer? É a estimativa da potência de iluminação. Preencher, pessoal, uma tabela semelhante a essa. Aqui é o exemplo da tabela anterior. Para o primeiro momento, é apenas isso. Conforme a gente for avançando, a gente vai complementando o nosso conteúdo, tá bom? Então, era basicamente isso, gente, na nossa aula de hoje. Somente para falar dessa atividade. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida sobre essa questão. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gente, então, a gente fica por aqui, tá bom? Na semana que vem, nós iremos avançar com o conteúdo para preparar vocês para fazer o projeto elétrico residencial. Então, até a semana que vem, gente. Até lá.